Bom, semitismo são ponderações de valor que se atribui aos povos da Palestina, Israel e aos demais árabes daquela região. Tudo isso vinculado aos seus valores culturais, tradicionais, a unificação dos seus costumes, enfim. O semitismo é ponderar valorosamente aqueles povos. Ser antissemita é demonstrar preconceito contra o semitismo, que são os valores que devem ser atribuídos àqueles povos daquela região. Então não há que se confundir semitismo, que são esses atributos históricos, culturais, que se atribui aos povos daquela região, com o sionismo. Semitismo não pode se confundir com sionismo. Sionismo é uma prática pior que o nazismo, uma prática violenta, de expansão do Estado de Israel mediante violência, extermínio, genocídio e holocausto dos povos circunvizinhos. Então, o sionismo é uma prática antissemita. O sionismo é uma prática antissemita, tanto mais porque se observa e se comprova as práticas de holocausto na Palestina. O principal líder sionista, muito pior que nazismo, é Benjamin Netanyahu, o qual contra ele tem mandado de prisão expedido pelo Tribunal Penal Internacional por conta da sua crueldade, das práticas de crimes contra a humanidade. Provavelmente na história nunca se viu uma prática tão cruel contra mulheres, crianças, idosos, enfermos, inválidos. Nunca se viu. O que se vê hoje na Palestina é uma demonstração do pior sentimento que se pode ter em termos do humano. Aquilo que o humano pode fazer de pior em relação a outro ser humano está sendo perpetrado na Palestina, através de uma ideologia chamada sionismo, cujo líder principal é Benjamin Netanyahu e contra o qual já existe um mandado de prisão expedido pelo Tribunal Penal Internacional. A questão é que Benjamin Netanyahu é um executor cruel, mas o coautor intelectual vai ser encontrado nos Estados Unidos da América, através do seu presidente, que autorizou, que protegeu, que deu autorização e proteção para esse genocídio, para esse holocausto. Estou falando de Joe Biden. Biden tem que ter contra ele também um mandado de prisão a ser expedido pelo Tribunal Penal Internacional. É, pois, de responsabilidade deste país e deste presidente a coautoria do Holocausto palestino, desse genocídio, dessa prática vergonhosa contra a humanidade, que a história até agora não percebeu a dimensão da crueldade, de como um ser humano pode chegar a um limite, se é que pode se ter limite, da violência contra crianças, doentes, velhos, idosos, inválidos, feridos
enfim, pessoas inocentes. É urgente que o Tribunal Penal Internacional se manifeste e faça expedir mandado de prisão contra o presidente americano. Já passou da hora de presidentes americanos figurarem, estarem na lista dos líderes mais sangrentos do mundo, mais cruéis. Eles não podem ficar fora dessa lista. São muitos. E são centenas de milhões de pessoas que já foram mortas. Eis, portanto, um débito do direito penal internacional. Mas é um débito que a história seguramente ainda fará por ser devidamente creditado às vítimas.